A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez explorando o conteúdo das lições bíblicas, revista essa da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Nesse trimestre, primeiro trimestre de 2020, estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E na lição de hoje, lição de número 6, do dia 9 de fevereiro de 2020, estudaremos sobre a sexualidade humana. Isso mesmo, sexologia bíblica na aula de hoje. E o textuário da lição está em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tende lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? A verdade prática diz: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 19, versículo do 1 ao 12, que diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tende lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. O objetivo geral desta lição é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. E os objetivos específicos são aqui os 3 que eu vou citar para você agora, que é conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas 2 sexos, elencar os objetivos da sexualidade humana e apontar as distorções da sexualidade. O ponto central é que a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Então, na introdução, o pastor Cláudio Honor de Andrade deixou escrito assim: Na aula de hoje, veremos que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorremos à palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom, cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Falar sobre sexo sempre é um tabu, principalmente na igreja, porque há uma áurea pecaminosa por trás desse assunto, aonde a maioria dos casos de escândalo que acontece nas famílias e até mesmo
dentro da comunidade cristã, da igreja, geralmente é atribuído primeiramente ao sexo. É um adultério ou uma fornicação. E há essa diferença, tá? A grande diferença do adultério, prostituição e fornicação é que a fornicação é quando um casal, eles têm relações libidinosas sem serem casados. O adultério é quando um casal oficialmente casado, lógico, eles têm uma relação extraconjugal. Às vezes os dois ou uma das partes tem uma relação extraconjugal. Aí constitui-se adultério. E a prostituição é a pessoa que tem vários relacionamentos sexuais sem nenhum compromisso sequer. Fica com um hoje, fica com outro amanhã, fica uma semana com um, 2 dias com outro. Às vezes vai para uma festa e nessa festa acaba se alcoolizando. Às vezes vai para uma festa, nessa festa acaba usando droga, se alcoolizando e tendo relações até com mais de uma pessoa no mesmo dia, às vezes nem se lembra depois. Enfim, isso é a prostituição. Então note que são 3 vertentes dentro de um mesmo assunto que os coincidem, que é o sexo. E é nisso que falaremos hoje. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. Os 3 são definição do sexo, Deus criou o sexo, é o segundo subtópico, e o terceiro é os 2 sexos. Vamos lá. Dentro do primeiro subtópico, a definição de sexo. Hoje já se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação. Logo, o sexo não é resultado de uma engenharia social e política. O pastor Claudionor de Andrade ele foi muito feliz ao citar isso. Por quê? O que tem acontecido hoje? Estão alegando que o sexo é uma construção social. Estão ensinando e querendo até embutir esses ensinos na escola para as crianças. Que a pessoa não nasce com sexo definido. Ela nasce humano, mas se ela vai ser homem ou mulher, ela vai escolher isso ao longo dos anos conforme ela for crescendo. Isso é uma deturpação tão diabólica, porque é uma mentira tão escancarada que só quem gosta de mentir para si mesmo acredita numa falácia dessa. Por quê? Porque é uma diferença física, cromossomial de um ser humano do sexo masculino e um ser humano do sexo feminino. A ponto que, na própria gravidez, hoje já temos essa tecnologia, esse recurso, para saber qual o sexo da criança. Se é masculino ou feminino. Porque a biologia não tem ideologia. A biologia, ela está mais próxima da ciência exata. Não tem como misturar as coisas. Então a primeira coisa que você, querido professor, precisa enfatizar na sua sala de aula esse domingo, com veemência, é derrubar por terra, com a palavra mais clara e transparente, que sexo não é uma construção social. O homem nasce homem e a menina nasce menina. Se a menina, com o tempo, ainda que os pais achem que não existe nenhuma influência externa, ela começar a praticar atos estranhos para uma mulher e ter até 3 jeitos masculinos, não significa que ela nasceu homem num corpo de mulher, mas significa sim que a natureza caída humana pende o homem sempre para o pecado. E cabe à sociedade, os educadores, os pais, corrigir qualquer comportamento suspeito de uma criança, de um menino que, sendo menino, tenha 3 jeitos de menina. Porque biologicamente, naturalmente, Deus criou assim. Homem nasce homem e menina nasce menina. E você, professor, tem que ter ousadia e coragem para deixar isso definido, sem espaço para debates aleatórios. Subtópico número 2. Deus criou o sexo. O sexo foi criado por Deus
não é invencionice humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Primeira coisa que vamos definir aqui. É importante definir isso na sala de aula. O sexo não é do diabo. É até estranho falar isso, mas é algo que é necessário falar. Em pleno 2020, ainda há cristãos que acreditam que o sexo é algo diabólico. Ainda há cristãos que acreditam que durante um ato sexual, se o arrebatamento acontecer naquele momento, ela não sobe. E nós estamos falando não do ato pecaminoso, um ato extraconjugal, ou a fornicação, ou a prática da prostituição. Estamos falando de casais bem casados, casado na lei do homem e casado na igreja com as bênçãos de Deus, casais que são verdadeiros um com o outro, porém que fazem o sexo com culpa, porque acreditam no fundo que o sexo é algo pecaminoso. Já ouvimos até testemunho de pessoas que, quando ia ter relação sexual com a sua esposa, além de apagar as luzes, faziam furo no lençol para que um não visse a totalidade da nudez um do outro. Ainda hoje há casais que não procuram satisfazer um ao outro porque acham que o sexo é algo que tem que ser evitado o máximo possível e ser feito só em último caso. Porque ainda há uma certa rejeição. É claro que a nova geração já está vindo com uma mente um pouco mais aberta, e alguns até aberta demais. Mas ainda é necessário dizer isso na sala de aula e ter coragem para debater esse assunto, deixando bem claro que o sexo foi criado por Deus, inventado por Deus, e o diabo não tem nada a ver com isso. O diabo, ele é um suplantador, um imitador, vamos dizer assim, que tudo que Deus fez, ele tem uma influência sobre os humanos para fazer com que o humano use as coisas que Deus fez para o mal. E nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas a princípio, nós temos que deixar enfatizado que o sexo foi criado por Deus. Não foi nenhum humano que inventou e muito menos o diabo que inventou o sexo. Subtópico número 3. Há somente dois sexos, o masculino e o feminino. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Ou seja, por mais que a sociedade tenta nos empurrar goela abaixo, nos pressionar para que aceitemos o homossexualismo como algo normal, nada vai mudar aquilo que é original da parte de Deus. Deus criou homem e mulher, e Deus fez essas peças opostas se encaixarem perfeitamente com uma finalidade. Por isso, deixemos claro também para os nossos alunos, não há base bíblica para aceitarmos o homossexualismo como algo normal. Nós respeitamos as pessoas, independente se são homossexuais ou não. Mas nós não podemos tolerar, no sentido de aceitar dentro do nosso teto, práticas homossexuais. Porque o que tem de casais de crentes que aceitam que o filho que tenha, por algum motivo particular, se desvirtuado da sua originalidade e decidido viver uma vida de homossexualismo, muitos pais cristãos aceitam que o filho traga o parceiro gay para dentro de casa, a ponto de apresentar para a mãe, e até dormirem juntos e participarem de programas familiares juntos, filhas também. Tudo isso em prol de uma falsa sabedoria, de que se o pai ou a mãe não permitir que o filho entre dentro do recinto com o seu parceiro homossexual ou com a sua parceira lésbica, eles acreditam que o atrito na família vai trazer mais danos do que benefício. É claro que nós não queremos que haja danos na família, conflitos, brigas, intrigas, não queremos isso. Nenhum pastor quer isso, nem o próprio Deus quer isso.
Foi o próprio Jesus que disse em Mateus capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Olha que interessante. Jesus, quando ele diz que veio trazer a espada simboliza a justiça. Quando ele fala que veio trazer dissensão entre nora e sogra, e etc., e filhos, como a gente acabou de ler, não é que o propósito dele é que as famílias sejam destruídas, mas é que ele vem dizer que a mensagem que ele veio trazer, o propósito que ele estabeleceu para a igreja, a missão que ele estabeleceu para os humanos é uma missão tão espinhosa que ela provoca dentro de casa a dissensão. Por causa de Cristo, pais ficam até, não propositalmente, mas consequentemente, intrigados com filhos. Porque pais que não aceitam que o filho venha fumar dentro de casa. Pais que não aceitam que o filho use droga dentro de casa. Pais que não aceitam que os filhos ouçam funk dentro de casa. Pais que não aceitam que os filhos venham fazer sexo, até com a sua própria namorada, hétero mesmo, dentro de casa. Então, dentro do lar fica aquela dissensão. O filho querendo fazer uma série de coisas erradas, inclusive uma delas é o homossexualismo, que está uma moda terrível, principalmente das garotas. E o pai que não aceita isso, a mãe que não aceita isso, acaba promovendo uma dissensão dentro de casa. Acaba levando nome de ruim. Diga isso para os seus alunos. Eu sei que muitos vão se identificar. Acabam levando nome de ruim, de uma pessoa má, de crente que não tem sabedoria, e até pastores, eu já vi pastores aceitando com que os filhos tragam para dentro de casa o pecado e a prática do pecado no falso álibi de que temos que ter sabedoria para não perder os filhos. Não é isso que Jesus disse. Se for necessário você perder o filho por amor de Cristo, que perca o filho por amor de Cristo. E você pode achar que é grosseria da minha parte falando isso, mas eu que vos falo, Tiago de Souza, ministro do Evangelho, eu tenho 3 filhas. Tenho 2 filhas e um menino. Uma de 18 anos, outra de 11 anos e um garotinho de 1 ano e 1 mês. Eu sei como nós desejamos que os nossos filhos sigam o caminho do Senhor. Ninguém mais do que nós pais queremos os nossos filhos próximos da gente. É doloroso para um pai ter que confrontar o filho ou as filhas nos seus erros. É terrível isso. É terrível. Nenhum pai tem prazer em brigar, em discutir, em proibir ou coibir os filhos de forma nenhuma. Mas para que aquele cidadão venha ter o perfil estabelecido pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelos desejos cristãos, é necessário que os pais assumam essa responsabilidade. Pai e mãe estão estabelecidos por Deus para serem pai e mãe. Até agora não vi nenhum texto bíblico que confirme que o pai tenha que se conduzir e se comportar como um amigo do filho. É lógico que nenhum pai vai ser inimigo do filho. Nesse sentido, lógico, todo pai é amigo. Mas nesse sentido de amizade, de colega, igual o amigo vizinho, igual o amigo da escola, o pai não tem como ser amigo do filho nesse sentido. Eu vou dizer por quê. Porque o amigo da escola é cúmplice dos erros do seu amigo. O coleguinha, vizinho, que cresceu junto na mesma rua, é cúmplice dos erros do seu colega. Pai e mãe não devem ser cúmplices nos erros dos filhos. Porque para uma sociedade sadia, é necessário ter famílias sadias. Por que muitos filhos não respeitam a autoridade dos professores na sala de aula? Porque em casa, a maior autoridade de todas, eles não têm respeito algum. Veem nos pais pessoas mentirosas, veem nos pais pessoas sem morais, veem nos pais pessoas frouxas,
que não combatem com firmeza no tempo certo os erros, pais que têm medo de perder os filhos, e não é esta a vontade de Deus. Eu disse desde a primeira aula que esse trimestre está polêmico, sensacional. O pastor Cláudio Honor de Andrade acertou perfeitamente nesse tema, inclusive nessa lição de hoje, lição de número 6. Então, a síntese do tópico primeiro é essa. Ao criar o ser humano, o Criador estabeleceu apenas 2 sexos, o masculino e o feminino. Passou disso, é pecado, e você, pai e mãe, precisa combater isso dentro da sua casa, tá bom? Tópico número 2. Objetivos da sexualidade humana. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos, que são o primeiro, procriação, que é o objetivo da sexualidade humana. O segundo é união conjugal. E o terceiro, a glória de Deus. Dentro do primeiro subtópico, o pastor Cláudio Honor deixou um texto aqui de referência muito interessante, que é o texto de Lucas, capítulo 20, versículo 34 ao 36. Vamos ler? É bom ler com a classe esse texto. O texto diz assim. Então, na verdade, é bom a gente ler do versículo 27. O pastor Cláudio Honor deixou a partir do 34, mas é bom a partir do 34, mas é bom a gente ler a partir do 27 para entendermos o contexto. Que diz assim: Chegaram então alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, tendo mulher, mas não tendo filhos, o irmão dele case com a viúva e suscite descendência ao irmão. Havia, pois, 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo e depois o terceiro casaram com a viúva. E assim todos os 7 morreram sem deixar filhos. Depois morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 por esposo tiveram. Respondeu-lhes Jesus: Os filhos deste mundo casaram-se e dão-se em casamento. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos hão, esse é o 37, mas que os mortos hão de ressurgir, o próprio Moisés mostrou na passagem a respeito da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Versículo 38. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Por que é importante falar sobre esse texto? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e tentaram pegar Jesus nessa pequena parábola que eles criaram a respeito de vários casamentos aqui na Terra, como seria na eternidade quando se encontrassem essas pessoas na ressurreição. Aí Jesus explica, numa linguagem mais fácil para nós entendermos aqui, sobre o que nós chamamos de corpos glorificados, ou seja, seremos semelhantes aos anjos. Anjo não procria, já aprendemos isso em outras lições. Por isso que nesse subtópico, que fala sobre a procriação, tópico 1, é importante mostrar essa diferença, porque nós na eternidade não teremos a necessidade de procriação, por isso lá não tem sexo. Por isso que o objetivo da sexualidade humana, o principal objetivo, é a procriação. Mas hoje estão deturpando isso. Deixe isso claro na sala de aula, professor. Estão deturpando isso. A mesma coisa fizeram com a comida. A comida, originalmente, ela foi inventada, não é para nós simplesmente estarmos saboreando variedade de paladares. A refeição, ela foi inventada originalmente para a sobrevivência humana, porque o ser humano que não come, ele não pode viver, vai adoecer e vai morrer. O ser humano que não bebe água e não come nada, uma comida sadia, ele vai adoecer e vai morrer. Então a comida é necessária para a sobrevivência. Mas o que nós estamos vendo hoje? A glutonaria tem tomado conta dos cristãos de uma tal forma que nós transformamos a comida que deveria ser principalmente para a sobrevivência,
prioritariamente para a sobrevivência, transformamos o ato de comer em diversão. Por isso, vemos pessoas obesas demais, vemos pessoas tendo problemas de cânceres terríveis por causa de uma má alimentação, pessoas que pecam muito porque são gulosas, comem além do que é necessário, porque a comida foi feita para a sobrevivência. Você precisa comer, se alimentar para sobreviver, para manter o seu corpo físico vivo. O que passar disso é um extra. O que passar disso é um acessório. Então não podemos então fazer o uso da comida simplesmente por diversão? Bom, podemos. O cristão é o povo que mais usufrui da comida como diversão. Uma festa de crente tem que ter muita comida, não é verdade? Ainda que não estejamos com fome, mas comemos pelo prazer de sentir o gosto, sentir o paladar, comer uma pizza, comer uma lasanha, um bom churrasco. Não estou comendo porque eu preciso me manter vivo. Eu como essa pizza à noite porque eu gosto de pizza, eu vou selecionar o sabor que eu prefiro. Mas lembre-se, a prioridade da refeição é a sobrevivência. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo fizeram com sexo também. Sexo, o objetivo principal é a reprodução humana. Deus colocou o libido no homem e na mulher para motivá-los a se relacionarem. Porém, o objetivo principal do sexo não é simplesmente o orgasmo, nem simplesmente a ejaculação do homem, mas o ato em si, ele tem uma finalidade: a reprodução da humanidade, a procriação dos homens. Deixe isso bem claro. Fazer sexo pelo puro prazer com a sua esposa dentro do lar matrimonial, dentro de um casamento abençoado por Deus, é claro que a esposa pode requerer isso do marido quando ela quiser. Porém, a finalidade principal não é essa. A finalidade principal é a reprodução. E é por isso que eu tenho certeza que nesse trimestre muitas pessoas vão perguntar: o casal que decide não ter filhos está pecando? Eu responderia da seguinte forma: não vou dizer que está pecando diretamente, mas está desvirtuando a finalidade da família, que é a reprodução humana, a glória de Deus e a propagação das verdades de Deus para a humanidade. Eu não acredito que um casal que tenha condições de ter filhos e não queira ter, ele pode ser condenado por isso diretamente. Mas eu acredito que o casal que tem uma comunhão especial com Deus, o próprio Espírito Santo vai inserir no seu coração, e a própria natureza humana já vem original, como se existisse um chip no ser humano, que a mulher já vem com desejo de ter filhos. O homem tem desejo de ter filhos. Ele não sabe explicar o motivo, mas tem desejo de ter filhos. Quer ter a sua prole. Então, se alguém não quiser, é estranho, porque não é natural. Não diria que é pecado diretamente, mas diria também que não é comum, não é normal, não é nem sequer compreensível. A desculpa das questões financeiras também não é desculpa. Hoje nós, na sociedade brasileira, vivemos, os pobres de hoje vivem como viviam o povo da classe média nos anos 60. Carro, por exemplo, carro só os ricos tinham. Hoje, muitas pessoas conseguem financiar um veículo, por mais que paguem com muita dificuldade, mas tem. Hoje o número de carros está extremamente gigante. As casas antigamente eram casas extremamente simples. Hoje você vê ar-condicionado dentro das casas com uma naturalidade muito grande. Coisas que eram raros você vê antigamente. Então, o tipo de roupa que as pessoas vestem hoje, o gasto que tem com o cabelo, o gasto que tem com a manutenção do corpo, shampoo, condicionador, essas coisas que antigamente era só para os ricos. Hoje o pobre usufrui de tudo isso. Então essa desculpa de que são as questões financeiras que não dá condições para ter filhos, isso é uma falácia. Se você, professor, se deparar com esse tipo de conversa na sala de aula, refute com veemência.
porque isso não é desculpa. Deus cuida dos seus. Se é o próprio Deus que é o maior, como posso dizer assim, é o ser que mais quer ver a reprodução humana, como ele também não dará as oportunidades para o pai de família trazer o pão de cada dia? O problema é que as pessoas querem muito mais do que o pão de cada dia. As pessoas querem o pão de cada dia, querem a pizza de cada dia, querem o sorvete de cada dia, querem a lasanha de cada dia, querem o cinema de cada dia, querem o tênis Nike de cada dia. Aí fica difícil, não é necessário isso. Se você tem o que vestir de forma limpa, de forma adequada, socialmente, moralmente correta, e tem onde dormir e o que comer, a Bíblia ensina que nós temos que estar satisfeitos com isso, ou seja, contentes com isso. Temos que nos contentar com o que temos. Então não deixe de procriar por causa dessas desculpas. A procriação ainda é o objetivo principal das relações sexuais. O restante, fazer sexo com a sua esposa ou com seu esposo por prazer, simplesmente pelo prazer, simplesmente, eu estou estressado hoje e vamos lá, mulher, vamos namorar e vice-versa, não está pecando. É um acessório, é um extra que Deus permitiu para o casal desfrutar. Porém, a invenção do sexo por Deus, Deus inventou o sexo, a relação sexual, para a procriação. Subtópico número 2, a união conjugal. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. Veja bem, Deus, quando cria as suas regras, ele não cria a regra simplesmente por opinião formada, ele cria a regra para o bem da humanidade. Então Deus, quando instituiu esses princípios, foi para a preservação da espécie humana. Não basta Deus querer que a espécie se multiplique sobre a Terra, mas também que a espécie se proteja e se fortifique tanto moralmente como fisicamente e psicologicamente. Porque filhos que vêm de casais que não têm compromisso, esses filhos não serão sadios psicologicamente. Podem até, ao longo da idade, se superarem com muita dificuldade os embrólios da vida, os seus embrólios emocionais e psicológicos, porém não é comum, e tudo aquilo que foge da natureza é prejudicial. Quando Deus proíbe e coloca uma abominação o homossexualismo, a zoofilia, que é sexo com animais, e a pedofilia, que é um sexo totalmente distorcido, com a finalidade altamente diabólica, ele não restringe essas ramificações de sexo simplesmente porque ele não gosta e pronto, acabou. Mas porque a permissividade desse tipo de comportamento vai gerar problemas para a sociedade. Foi o que destruiu Sodoma e Gomorra, por exemplo. Tá? Então isso é muito importante, deixar claro que o sexo, quando ele é praticado fora do âmbito conjugal legalizado por Deus, essa união conjugal, ela não tem sucesso, tanto para si, quanto para o que ela produz para a sociedade, que é filhos gerados em situações psicologicamente, emocionalmente adversas. Subtópico número 3, a glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia, há um livro dedicado às belezas da vida conjugal, que é o livro de Cantares. Aí aqui no subsídio Vida Cristã, que está na página 44 da Revista dos Professores, eu vou ler esse subsídio porque ele é extremamente fundamental para você, professor, colocar a cereja do bolo na sua aula. Que diz assim: prepare-se para celebrar. Acredito que minha opinião está clara. Não creio que Cantares de Salomão seja primeiramente uma alegoria ou tipologia. Não creio que seja uma representação. Não creio que seja um elaborado diário. Concordo com a perspectiva do comentarista bíblico Lloyd Carr. O amado e a amada são apenas pessoas comuns. Tom Gledhill, em seu comentário, declara: os dois são totalmente homem e totalmente mulher. Isso é encorajador.
Cantares é sobre o seu casamento e o meu. Esses 8 capítulos da Escritura podem falar conosco e assim provocar uma grande diferença em nossas vidas para a glória de Deus. Isso está escrito no livro Sexo, Romance e a Glória de Deus. O que todo marido cristão precisa saber. Publicado pela editora CPAD, esse trechinho que eu li está na página 13. Veja bem, o livro de Cantares já gerou muito debate entre pastores, entre obreiros, entre professores teológicos, e eu tenho algumas divergências com alguns pontos teológicos do pastor Claudionor de Andrade, mas nesse caso aqui, o pastor Claudionor de Andrade está extremamente correto. O livro de Cantares pode até ser simbolizado relacionamento entre igreja e Cristo, não tem problema. Eu não vejo problema. Há quem consiga achar essa tipologia e essa simbologia erros fatais. Porém, eu não vejo tanto assim com esses olhos. Porém, literalmente falando, que seguindo a regra da hermenêutica, primeiro nós interpretamos o que é literal, depois buscamos o que é simbólico e o que é tipológico, ou até mesmo alegórico. Literalmente falando, o livro de Cantares fala sobre um relacionamento romântico entre homem e mulher. Inclusive, cita detalhes ali claramente evidenciando relações sexuais. Pastores que não aceitarem isso, ou crentes que não aceitarem isso, vai ter que não aceitar por conta própria. Mas eles não vão mudar a realidade, que o sexo não é do diabo. Volto a repetir, sexo não é do diabo. Eu já vi pastor que quando ouve coisas como essa, fica escandalizado e diz que um livro santo como Cantares vai dizer que tem sexo no livro santo, como se não existisse santidade no sexo. O sexo foi feito também para a glória de Deus. Um matrimônio satisfeito, pleno sexualmente, é um matrimônio que glorifica a Deus. E aí eu vou deixar por sua conta, professor, de colocar essa enquete entre os alunos, porque é muito importante que isso seja esclarecido e esse tabu seja quebrado. O tópico 3, o último tópico, diz que tem por título Distorções da Sexualidade. Está dividido em 4 subtópicos, que são a fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero. A fornicação, bom, como falamos no início, fornicação é o relacionamento libidinoso entre casais que ainda não estão legalmente casados, oficialmente casados. Namorados, amigos, ficantes, então, enfim, o que o mundo chama, né, de ficantes, etc. Fornicação. E aqui o pastor Claudionor deixou 2 textos maravilhosos para lerem em classe. Eu recomendo que você leia os 2 com a classe, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e o texto de Efésios 5:5. Leia esse texto em sala, explane ele, que vai ser fundamental para falar sobre fornicação. Não vou precisar explicar aqui, que eu tenho certeza que o amado professor tem muita ciência disso. O adultério, 2 textos também que o pastor Claudionor deixou aqui de referência. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Esse é importantíssimo, não pode deixar de ler com a classe. E o de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Tá? Textos essenciais, não pode deixar de ser lidos durante a aula. O subtópico 3 diz o homossexualismo, melhor dizendo. O homossexualismo é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. E aqui o pastor Claudionor também deixou textos maravilhosos, acho que não dá tempo de ler com a classe, mas estão aqui citados: Deuteronômio 23:18, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que são textos claramente enfáticos que pregam contra o homossexualismo. O homossexualismo é uma aberração da natureza que, se virar moda, que se virar normal na sociedade, atrapalha na procriação e na saúde moral instituída por Deus. Subtópico 4, a ideologia de gênero. Olha o que o pastor Claudionor escreveu aqui com muita sabedoria. A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra,
deixando aos meninos e às meninas a escolha do seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Olha o que diz. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Alguém pode dizer, mas isso não é o tempo da lei? Mas isso não é o tempo da lei? Estamos vendo hoje o tempo da graça? O tempo da graça não é um indulto para a prática que Deus considera abominável. Nós temos que aplicar hoje o princípio da lei, o princípio moral e ético da lei que Deus estabeleceu. Por quê? Aquele que não está vivendo pela graça de Deus, aquele que não aceitou o perdão pela graça de Deus, aquele que não está com o nome escrito no livro da vida, ele será julgado pela lei. Então a lei, ela aponta o pecado. Por isso que a lei tem que ser usada assim. O apóstolo Paulo disse que toda a escritura é divinamente inspirada. E quando Paulo disse isso, não existia o cânon do Novo Testamento. Existia o quê? O Tanar, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento, que era o que os apóstolos usavam para explanar as suas pregações. Então, por favor, querido professor, deixe isso também claro na sala de aula, porque com certeza vai ter alguém nesse domingo que vai querer se defender contra os textos citados pela lição, usando desse artifício de que a lei é coisa do passado e Jesus aboliu a lei. Jesus não aboliu a lei nesse sentido. A lei, ela é cumprida em Cristo quando nós fazemos parte da graça de Deus, temos nossos pecados perdoados, o salário do pecado é pago por Jesus Cristo. Então, nós ficamos quites para com Deus. A lei foi cumprida em Jesus Cristo, nesse sentido. Mas para quem está no pecado, a lei, ela serve para apontar o pecado. Porque se não existisse lei, quando você dissesse homossexualismo não é coisa de Deus, alguém diria, é? Quem disse isso? Aí você pode dizer, Deus disse isso. Nas Escrituras está dizendo que o homossexualismo é pecado, que o homem vestir roupa de mulher é pecado. E quando o texto diz isso, não está dizendo que calça, que saia, que bermuda, que camiseta, mas está dizendo que o homem não deve vestir roupa de mulher. O homem que veste roupa de mulher é homossexual. Pronto, já entendemos o princípio disso. O homem que anda por aí de calça leg, já sabe, não é um homem normalmente hétero. Uma mulher que usa um bermudão de homem, né, com uma papete de homem, uma camisa larga de homem, um bonezão quadrado e sai gingando, nós sabemos, uma mulher vestindo roupa de homem. Claramente, os modelos são diferentes. Então, a questão não está no desenho do modelo, mas sim no princípio moral de que a sociedade em si, cristã ou não, já definiu o que é masculino ou feminino. Quando alguém tenta ir contra esta correnteza, ela está se declarando ser homossexual. E isso precisa ser ensinado e enfatizado, que é algo abominável por Deus. E tratando-se da ideologia de gênero, como diz o subtópico, o texto casa perfeitamente. Porque imagina você, a professorinha na escola, ensinando a sua filha que se ela quiser, ela pode ter cabelos cortados, curtinho. Se ela quiser, ela pode vestir roupa igual do papai. Ou ensinando para o seu filho que se ele quiser vestir saia, ele pode. Que se ele quiser colocar calcinha, ele pode. Porque na ideologia de gênero diz que a criança ela tem sexo neutro. Ela vai construir a sua opinião sexual, a sua ideologia sexual ao longo do tempo. Ela precisa ter liberdade para escolher. É incrível que eles dizem tanto sobre liberdade de escolha, mas eles não dão essa liberdade para quem quer ser hétero. Eles ficam influenciando, induzindo as crianças a serem homossexuais. Então esse texto ele já dá um princípio moral ético, básico e definido de que não pode, não existe base para apoiarmos a ideologia de gênero. Não posso deixar também de ler
antes de terminarmos, o subsídio Vida Cristã. O subsídio está muito bom, aqui da página 45, que diz: segundo Gleisler, no que diz respeito à Bíblia, não há papel algum para as relações sexuais antes do casamento. Na realidade, é um pecado que a Bíblia chama de fornicação. Aí dá os textos bíblicos aqui, Gálatas 5,19, 1 Coríntios 6,18. Esse texto aqui, ele está no Compêndio Ética Cristã, na página 170. Diz ainda o referido autor: se a pessoa não está pronta para tomar sobre si as responsabilidades de uma família, não deve mexer com o sexo. Concordamos com esse entendimento. O sexo atualmente tem sido um instrumento do diabo para a destruição de vidas, ao lado das drogas, do crime e de outros meios destrutivos. A infidelidade conjugal tem assumido proporções alarmantes. Certas pesquisas dão conta de que metade das mulheres no país já praticou o adultério. Porcentagem maior é observada entre os homens que traem suas esposas. Tal comportamento, reprovado pela ética cristã, tem sido incentivado nas novelas, filmes, exibidos na TV. Resultado do que estamos estudando hoje. Note que o mundo ímpio gira em torno disso. Sexo, drogas, sexo, drogas, sexo, drogas. O mundo está embriagado com esses prazeres carnais. O interessante é que o sexo é algo tão bom, tão de Deus, mas o diabo ele usa esse instrumento bom de Deus para deturpar a natureza humana e colocar o homem em condições animalescas. Ele faz isso com a música também. Você vê que toda música tem uma conotação sexual. Pessoas usam vários tipos de drogas para permanecer mais tempo tendo relações sexuais. Nós fôssemos mesmo estudar a fundo sobre o sexo, nós ficaríamos horas comentando isso, mas aqui a intenção nossa é só dar uma pitada, uma temperada no conhecimento que você, professor, já tem, só para você agregar mais informações e te dar um subsídio para a lição de domingo. Que Deus te abençoe, porque é uma lição polêmica, porém importantíssima de ser ensinada. Então vamos aqui refletir sobre o que aprendemos nessa lição, que a definição do sexo pode ser definido como conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Essa é a definição de sexo. Quem criou o sexo? Foi o diabo? Não. O sexo foi criado por Deus. Quais os reais objetivos do sexo mesmo? O sexo foi criado por Deus, tendo em vista 3 objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Por que o sexo é uma etapa transitória na vida humana? Porque chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Tanto os que foram para o céu, como os que forem para o lago de fogo, não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne nem sangue. 1 Coríntios 15:50 é o que dá base para esta frase do Cláudio Honor de Andrade. Quais os pecados relacionados ao sexo? Fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. Se você for adentrar no mundo do sexo, tem tanta coisa, tanta deturpação. Zoofilia, sexo com animal, bizarrismo, que é pessoas que usam dejetos, urinam, defecam durante o sexo e aquilo acaba virando instrumento de prazer, o sadomasoquismo, pessoas que gostam de bater, espancar e apanhar durante a relação sexual. Enfim, são diversas coisas, mas o mais importante de tudo é deixar enfatizado tudo que aprendemos na lição sobre a procriação, sobre o combate contra o adultério, contra a fornicação e contra a prostituição. Tendo esses assuntos bem esclarecidos e nítidos e perguntas de alunos respondidas, creio que esta aula será uma aula renovadora, apesar de desafiadora, porém muito produtiva. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Não deixe de se inscrever no canal. Muitos estão
assistindo, fazendo uso dos nossos compêndios, mas não estão se inscrevendo no canal. É necessário que você se inscreva no canal, ative as notificações, se puder curtir para dar relevância aí para o YouTube entender que você está gostando desse vídeo e sugerir esse vídeo para outras pessoas. Isso vai ser de extrema importância para a obra de Deus, tá bom? Compartilhe nos grupos, compartilhe com seus companheiros professores de outras congregações. Que Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é Tiago de Souza, ministro do Evangelho pela Assembleia de Deus da Baixada Santista. A paz do Senhor Jesus.